Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Aliás, é uma semana importante para o Brasil, porque nós vamos decidir neste dia 28 de outubro que Brasil que nós queremos. O Brasil da corrupção, da roubalheira, o Brasil do desemprego, o Brasil da venezuelização, o Brasil comunista ou o Brasil uma grande nação, uma nação democrática e liberal, com todas as liberdades garantidas, liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, né, e propriedade privada inatacada. Bom, nós estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e, claro, como sempre, vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. Bom, e nesse espaço, Sérgio Figueiredo Moraes, prazer em tê-lo aqui novamente, Sérgio. Parabéns pelo espaço, cada vez mais se consolidando aí, né? E é um espaço obrigatório hoje para quem é contador ou quem está estudando nesta área de contabilidade. Há um imposto aí famoso chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O que é isso? Sim, o IPI é um imposto industrializado que incide sobre produtos industrializados, tanto nacionais como estrangeiros. Ele foi instituído através do artigo 153, inciso 4º, da lei? Da Constituição Federal. E também foi... Que é uma lei maior, né? Isto. E, no caso, ele acabou sendo regulamentado pelo decreto 7.212 de 2010. Perfeito. Bom, e quais são as modalidades de industrialização? Porque tem vários tipos de industrialização. Quais as principais? Tá, são 5 modalidades, né? Foi estabelecido pelo TIP, que uma delas é a transformação, a outra é o beneficiamento, a outra é montagem, a outra é acondicionamento e reacondicionamento e a outra é renovação e, no caso, recondicionamento. No caso da transformação, um exemplo seria o caso de uma siderúrgica que transforma o ferro em aço, né? No caso, digamos, do beneficiamento, imagine um engenho que transforme, digamos, tire a casca do arroz. Então, ele beneficiou o arroz, né? A montagem é aquela união de peças, né? No caso específico, por exemplo, o automóvel, eletrodomésticos, né? Que são feitas montagens de diversas peças, né? O acondicionamento e o reacondicionamento é quando tu pega, digamos, um produto a granel e, no caso, tu faz a separação e coloca em embalagens individualizadas. E o reacondicionamento é quando tu tem diversos produtos prontos que acabam sendo elaborados, colocados numa embalagem única, aonde ele passa a se tornar um novo produto. Bom, é claro que existe assim, uma série de segmentos que são imunes a pagamento de alguns impostos. No caso do IPI, a imunidade do IPI. Tá, a imunidade do IPI, ela se dá, por exemplo, em relação aos livros, aos jornais, né, e, ao mesmo tempo, o papel que seja destinado a essa escrita em si, né? Também, seriam os produtos industrializados destinados à exportação. Sim. Né? O ouro também, quando ele se destina a um ativo financeiro, né? Ou mesmo para reserva cambial, então ele é destinado, ele também é imune em si. Né? Seriam essas as modalidades da imunidade. Os contribuintes, quais seriam, assim, de modo geral? Os contribuintes é o importador. Sim. Ou que a lei assim o equipara, né? Sim. Seria o industrial, também, ou o que a lei o equipara. Aquele que arremata, né, digamos, produto, digamos, referente a bens que foram abandonados ou apreendidos, né? E no caso também, seriam essas modalidades. Qual é o fato gerador do IPI? Quando é que o fato é gerado para a cobrança do IPI? Na importação, é quando é emitido o despacho, né, referente às mercadorias estrangeiras. No caso das operações internas, é a saída efetiva, digamos, do produto do estabelecimento industrial ou equiparado. Sim, está certo. E qual é o período de apuração? É sempre anual? Pelo decreto, né, 7.212 de 2010,
estabelece que a apuração é mensal. Mensal? Mensal. Tá, por exemplo, assim, eu tenho um produto industrial neste mês de outubro. Eu vou pagar quando? No mês que vem? Sim, na verdade, Tem um prazo de recolhimento aí, né? Exatamente. Se ele saiu do estabelecimento industrial, ele paga... Nesse mês de outubro, paga no mês de novembro. Que dia, qual é o prazo de novembro? Tem algum prazo, 15 dias? Sim, sim. Existe também 3 formas de ser. Quando é um produto importado, esse imposto é pago por ocasião da emissão do despacho, mesmo antes de sair da repartição. No caso de um produto que é o cigarro, né, que ele tem um prazo diferenciado, ele é pago até o dia 10 do mês subsequente. E nos demais produtos, até o dia 25 dias úteis do mês subsequente. O que faltou falar sobre o IPI? Bem, na verdade, a consideração seria a seguinte, que todo empresário, ele procure o seu profissional de contabilidade para que ele possa verificar se o produto que ele está trabalhando, ele, na verdade, se enquadra em uma das hipóteses que a gente comentou, para evitar que, de repente, ele tenha futuros aborrecimentos. Ou para evitar que ele pague duplamente, né? Está chamada bitributação, ou pague a mais do que deveria ser, né? Sim, sempre entende que tudo que tu paga indevidamente acaba pagando... É verdade. E essa é a importância, né, Sérgio, do contador numa empresa, né? Seja ela pequena, micro ou grande empresa. O contador é fundamental, né? Nesses processos todos e até para poder desenvolver a empresa. É isso? Sim. Um dado importante também, que eu esqueci de citar, é que o IPI, ele, no caso, ele é não cumulativo. A exemplo do ICMS... O que significa não cumulativo? Tá. A exemplo do ICMS, ele não paga em cada operação. Ele, por exemplo, ele se credita por ocasião da entrada e pode abater esse crédito por ocasião da saída. Ah, perfeitamente. Tá? Então... O que faz com que o produto não tenha preços cada vez mais crescentes, né? Porque à medida que ele for incidindo cumulativamente, vai crescendo o preço também. Exatamente. Né? Sérgio, obrigado pela tua presença aqui hoje. Até a semana que vem. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade aqui do Economia e Desenvolvimento. Pense nisso. Não há colheita sem a semeadura. Quando levamos isso para a nossa vida pessoal, quer dizer, chegaremos à vitória se vencermos a guerra. E a guerra está no dia a dia de cada um de nós, no trabalho, na vida familiar e pessoal. Ninguém fará por nós o que a nós cabe exclusivamente fazer. Na Grécia Antiga, a Grécia do conhecimento e da filosofia, que se opunha à religião, davam-se oferendas aos deuses como forma de conseguir o quê? As suas graças. Sim, oferendas, sacrifícios. Na Bíblia, no Velho quanto no Novo Testamento, o sacrifício é a moeda principal entre Deus e os servos. Desde Abraão a Josué, passando por Moisés e Davi. Queres ser abençoado? Sacrifique. Aliás, o Deus bíblico tirava as pessoas do lixo, do monturo, e as elevava às alturas. Todos os que a ele se submetiam, a ele reconheciam como Senhor e Salvador, e a ele sacrificavam em holocausto, como fez Salomão, venciam. Essa é a lei da conquista. Queres ser bem-sucedido? Disponha-se a lutar, a sacrificar horas a fio, estudar, se qualificar, aprenda a se relacionar com os outros e terá o sucesso tão sonhado. Não há colheita sem semeadura. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
amigo Silvio Lopes, estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, Silvio, quando vieram os aplicativos, o sistema de transporte coletivo sofreu demais. Tanto ônibus como lotações tiveram perdas imensas, porque os aplicativos começaram a cobrar tarifas muito menos para as pessoas se deslocarem de um local para o outro. E agora, os ônibus e as lotações começam a se adaptar a tudo isto, não elevando mais as suas tarifas e também oferecendo para os transportados benefícios maiores para que eles se sintam bem. Bem, quando chegamos nessa fase, vem lá a Câmara de Vereadores e eu acho que se eles fizerem o que estão para fazer, vão estragar o sistema de lotação. E imagine, nós vamos ficar sem lotações na cidade simplesmente porque a Câmara está votando um projeto lá que é um projeto muito perigoso. Porque toda isenção, ela é perigosa. Nós não podemos ficar dando isenções. Parece que o vereador é bonzinho, mas ele não está sendo bonzinho. Ele está dando o que não é dele. Ele dá para que os outros paguem, não é? Então, é o que está fazendo agora o meu amigo, não é? Bom vereador da cidade, mas que está errando nesse momento, o vereador Paulo Brum. Ele está oferecendo um projeto para ser votado na Câmara Municipal que isenta os cadeirantes de pagarem passagem. Mas não dá. Olha, o sistema lotação, ele está praticamente falido. O sistema lotação, quando vieram os aplicativos, ele teve uma queda monumental. Então, mas por que matar o sistema lotação? Eu acho que esse projeto, ele deveria ser retirado de pauta, porque, afinal de contas, ele é contra a sociedade. Porque se nós tirarmos o sistema lotação, eu acho que a sociedade perde muito. E é o que está para acontecer. Os caras estão com as pernas bambas já, não é? E se tirar o lotação, aí vai ficar realmente pior. Então esse projeto poderia ser retirado. Eu estou, inclusive, pedindo para o meu amigo Paulo Brum para retirar esse projeto, porque ele é muito ruim, não é? O Paulo já apresentou projetos muito bons na Câmara Municipal, ele é o líder dos cadeirantes lá na Câmara Municipal, mas esse projeto não deveria realmente ter seguimento. Um outro projeto que está lá na Câmara e que também está merecendo a atenção da sociedade é o que fala do mobiliário urbano. Aquilo que é bancas de revistas, bancas de chaveiros, bancas de flores, tudo que está no meio da rua é chamado de mobiliário urbano. E está lá para ser votado um projeto, mas tem um item do projeto que é realmente muito perigoso. As empresas que já têm publicidade nesse mobiliário urbano, elas não querem mais que seja feita licitação. E isso é muito ruim, isso é contrário à legislação, inclusive. Então, tem um item dentro do projeto que diz que para determinadas bancas de serviços, como é o caso, por exemplo, das bancas de chaveiros ou as bancas de revistas, para essas bancas não se faz mais licitação. Mas, olha, se contraria uma legislação federal. E esse projeto está lá para ser votado e pode, inclusive, passar exatamente dessa forma. Sabe o que acontece? Se o prefeito estiver atento, vai vetar. Mas se o prefeito não estiver atento, vai prejudicar muita gente que gostaria de participar também do processo, gostaria também de estar integrado no processo, mas que não fica integrado exatamente porque, de repente, não se pode mais licitar, não é? Se passar esse projeto. E espero que não passe desta forma, porque tem itens do projeto que são bons. Por exemplo, transformando bancas de revistas em bancas que podem vender revistas e outros artigos. Já vende hoje, mas melhora essa condição dos proprietários de bancas. Vamos esperar que isso realmente aconteça, mas que aquilo que é tirar, não é, a possibilidade de licitar novamente, não, isso não pode acontecer. Gente, volto na semana que vem, se Deus quiser, juntamente aqui com o meu amigo Silvio Lopes, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Nardon Laser, editores e consultores, há 50 anos gerando resultados para as suas empresas, clientes.
Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, celulose rio-grandense, há quase 60 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, e Sindareia, construído o Rio Grande Forte. Bom, eu tenho a grata satisfação de estar aqui trazendo para conversar conosco a Cadica Costa, coach e bailarina, a famosa Cadica. Cadica, muito prazer em tê-la aqui, né, no programa, né? Imagina. Uma mulher que tem uma história toda aí dedicada ao coach, né, mais recentemente, mas bailarina, né? 25 anos da Cadica Danças e Ritmos, que beleza! Da Cadica Companhia de Dança, Companhia que é de Danças. o grupo de shows. Né? 25 anos a gente está completando, porque eu comecei o grupo de shows em 93, quando eu ainda não tinha minha escola. Sim. Então eu dava aula em várias escolas aqui em Porto Alegre e formei a companhia, e a gente começou com festas particulares até. Festas em residências, onde a gente levava a comida típica espanhola, a decoração da casa e a dança. Então, era uma noite espanhola. Que legal. Assim foi o nosso início. E aí, daí a 2 anos, eu abri a escola. Cadica Danças e Ritmos, que tem diversos ritmos. Mas a Cadica Companhia de Dança, ela começou com o flamenco, e ela se chamava nos primeiros anos Paixão Flamenca. E depois, então, como diversificou os tipos de shows e tudo mais, deixamos Cadica Companhia de Dança. Ah, que legal, né? E é uma coisa que pegou muito bem aqui entre os gaúchos, né? Esse tipo de escola. Pegou muito bem. A gente, então, no primeiro momento, fez esse trabalho todo voltado ao flamenco, à cultura espanhola. Mas como na minha trajetória de vida eu tinha muitas relações com o tradicionalismo, com as danças gaúchas, e tinha formação em clássico, eu gostava de vários tipos de dança. E a companhia, lá por um período, eu comecei a fazer um trabalho de fusão com o folclore gaúcho e a nossa música, e a música flamenca. Então, eu fusionei as culturas e isso foi um diferencial muito grande. E começamos a ser chamados para muitos eventos, assim, para até representar o Rio Grande do Sul, porque era um trabalho gaúcho, mas com uma visão diferente de uma mulher e de bem atual, assim, com a força do sapateado e tudo mais. É interessante que tu fala assim dessas adaptações, né? Eu me lembro que tem aqui um restaurante chinês, indiano, o Charim, e o Alexandre Charim disse, olha, Silvio, quando ele foi colocar o restaurante que ele adquiriu aqui em Porto Alegre, ele tinha a resistência do gaúcho à comida indiana. Aí o que ele fez? Ele adaptou muitas coisas da Índia com a comida gaúcha. E é o sucesso que é hoje, né? Charim, adoro, adoro, adoro. É um dos Abraço ao restaurantes Alexandre Charim aí. Adoro. Foi boa a lembrança. O Alexandre foi uma grande conquista, né? Gosto muito. Bom, 25 anos, não tem nem ideia de quantas bailarinas formaste, quanta gente passou por lá? Muitas pessoas. Agora, então, no dia 31 de outubro, a gente vai estar comemorando no Teatro São Pedro com um espetáculo comemorativo. E vem muita gente que começou lá no início, vem participar. Eu sempre convido. De 5 em 5 anos eu faço um espetáculo comemorativo, né? E convido aqueles ex-integrantes. Fora muitas pessoas, eu acredito que mais de 300 pessoas já integraram a companhia. Mas a escola Cadica Danças e Ritmos, ela tem um número mais ou menos de 200 e poucos alunos e já passaram, sei lá, mais de 5.000 pessoas, nem sei quantas pessoas já passaram pela escola. E a escola quantos anos tem? A escola é poucos anos, a escola não, a escola tem 23. 23 anos? Eu achei que fosse mais recente a escola. 23 anos ali na Caldwell, ali, 800 no Menino Deus. Caldwell 866. Fica entre a Getúlio e a Perimetral. Érico Veríssimo. E Érico Veríssimo. Então, a escola tem diversos tipos de ritmos de dança e para todas as idades. E hoje, digamos, as meninas de hoje estão interessadas em danças e tal, porque... Muita gente. Hoje, não só as adolescentes, que tem vários... que elas vão se adequar a um estilo, né? Sim, então, tem que ir lá experimentar. Como pessoas que estão começando a dançar aos 60, 70 anos, né? Eu tenho alunas de 80 na escola. Que beleza. Tem crianças, tem homens, mulheres, tem os homens começando a ir mais para a escola de dança, né? Lá na escola também a gente tem treinamento funcional e o coaching funciona lá também.
Aqui no estúdio do nosso Economia e Desenvolvimento tem um câmera que adora dançar. Ele certamente vai ser um aluno teu lá. Nosso câmera Daniel. Ai, com certeza. Quer ser um grande dançarino. Então, o caminho é esse aí, né? O caminho, é fazer aula, é lá. E tem todo jeito assim de ser um baita bailarino, ele precisa agora aperfeiçoar, né? Sim, porque a dança está dentro de cada um. Na verdade, ninguém precisaria até fazer mas faz a aula para aprender esse ou aquele estilo. Porque a pessoa... Nós aprendemos a dançar desde que a gente nasce. Com certeza. Dançamos dentro dançamos, qualquer um da barriga da mamãe. Bom, tu está lançando um livro também, Força da Terra, um olhar íntimo sobre o palco de minha vida. O que traz o livro? Quando vai ser lançado? Então, esse livro, na verdade, ele vai ser lançado agora em Porto Alegre, na Feira do Livro, no dia 8. 8 de novembro. De novembro, às 4h30 da tarde. E antes, um pouco, eu vou estar dando uma palestra também, às 2h, na biblioteca do Clube. Então, Clube do Comércio. É do Clube do Comércio. Clube do Comércio, fica na frente da feira. Isso. O livro foi lançado em Alegrete esse ano, porque eu fui patrona da feira. Eu sou alegretense. E eu sou uruguaianense, o prazer. Olha, vizinhos, batem tanta rixa uruguaiana, Alegrete. Hoje não é tanto, né? Hoje na verdade, são duas grandes cidades, Alegrete, maravilhoso. Eu sou do Uruguaiana, mas adoro quando vou ao Uruguaiana, passo, porque tem que entrar em Alegrete, né? Não é passar na rodovia lá. E aquele centro de Alegrete é maravilhoso. Então, Alegrete, a minha terra... me convidou para ser patrona da feira. Quando eles me fizeram esse convite, foi que eu tive a vontade de escrever o livro. Então, esse é o meu 3º livro, que eu lancei esse ano na Feira de Alegrete, que eu fui patrona da feira. E ele conta o quê? O que tem nesse livro? Então, Força da Terra. Eu gosto de falar sobre 3 aspectos do livro. Sobre Força da Terra, que são forças, a força da Terra, Mãe Terra, que eu sou uma pessoa que gosto muito de me energizar na natureza, né? E falo muito sobre essa árvore, por exemplo, que está na capa do livro, que é aqui no Marinha do Brasil. Essa árvore tem um significado grande na minha vida. Eu conheço ali ao lado do lago ali. Isso, então eu seguidamente estou lá me reenergizando, como um carregador de energia. Aliás, essa árvore aqui, como eu vou todo dia no parque, essa árvore aqui, à tarde, sábados, os namorados tiram muitas fotografias ali. É uma árvore muito bonita, está aqui, né? Ela fica do lado do lago, né? E ela é cômoda, ela dá para algumas pessoas sentarem. Isso, as famílias às vezes sentam ali e tiram fotos. É uma árvore que marca muito ali no Parque Marinha do Brasil. E ela na beira de um laguinho, do riacho ali, de um riachinho. Então, eu falo sobre a força da terra, da Mãe Terra, da nossa terra que a gente nasceu. Por exemplo, eu falo bastante sobre Alegrete, sobre as minhas raízes, sobre a família, a força familiar também. Importante nesse momento essa questão da família. Porto Alegre, que queira ou não, é a minha cidade também. E como nós representamos o Brasil muitas vezes... dançando pelo mundo, né, em diversos países, eu senti muito essa força da nossa terra brasileira. Então, a força do Brasil, quando a gente ama esse país e representa ele com toda honra e orgulho, né? Então, eu falo muito sobre vários aspectos da força da terra. Força dos meus pais também. E histórias de vida. Ele tem histórias de vida onde tu resgata a força interior. Que essa força interior vem... de todas essas forças que o ser humano se alimenta para trazer aprendizados. Então, eu conto histórias minhas onde as pessoas também se identificam com essas histórias e também tiram seus aprendizados. Então, são vários tipos de histórias de vida. Que legal. Por exemplo, desilusões, alegrias, diversões. Tem... E nisso, espaços interativos durante o livro, entre cada capítulo, onde eu me oriento muito com frases, né, ou de filósofos antigos, de grandes pensadores, onde, como eu acredito que isso são crenças positivas, né, e aí tem as linhas para a própria pessoa fazer as suas frases, e embaixo tem as minhas frases, que eu fui fazendo no decorrer da minha vida e que eu ensino em um capítulo as pessoas transformarem as frases, muitas vezes que elas se dizem negativas, para frases positivas.
Fazer essa conversão. É a conversão. Então, tem um pouco de estruturas da PNL, do coaching, do renascimento, da constelação familiar. Tem um pouquinho de tudo isso que eu venho estudando há alguns anos. E então eu me aplico exercícios durante o livro. E aí as pessoas, lendo o livro, elas podem também se auto-aplicar. Com certeza. Bom, só lembrando, o livro Força da Terra vai ser lançado dia 8 de novembro na Feira do Livro, às 16h30. Antes tem uma palestra da Cadica no Clube do Comércio. Então, até lá, nós temos tempo, até lá nós vamos fazer essa... Até porque, fazer propaganda do livro da data do lançamento. Até porque a Cadica, a partir de hoje, está se integrando aqui no programa, trazendo essa tua contribuição maravilhosa, né? Porque o objetivo do programa é justamente colaborar com o desenvolvimento integral do ser humano. Sim, E tu fazes muito bem isso. E vai ser um prazer para mim enorme estar aqui, trazendo sempre assuntos novos. E eu peço também ao telespectador que sugira também. Qual é o teu e-mail, de repente, o telefone, o que tu quer colocar aí? O e-mail cadicacosta@cadica.com.br, tudo com C, o Cadica. Então, cadicacosta@cadica.com.br. Parabéns a vocês que terão a partir de agora a Cadica aqui conosco. Cadica, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, vamos falar hoje sobre educação corporativa. Esta é a proposta deste meu comentário semanalmente aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Pela experiência que eu trago nesses 20 anos atuando dentro da educação corporativa, mais precisamente na área de treinamento e desenvolvimento das equipes profissionais. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos iniciar os nossos comentários sobre a educação corporativa. E é interessante, eu trouxe uma reportagem aqui da revista ABRH Brasil sobre gestão de pessoas. Ela é de 2017, mas ela é muito atual. É interessante, os profissionais formados pelas instituições, pelas faculdades, em suas graduações, eles não se sentem confortáveis, completamente preparados para atender às necessidades das empresas após a sua formatura, em alguns cursos. Apesar dos esforços, a distância entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo ainda é grande. E há uma aproximação nisso. Ou seja, as universidades, elas avançam o passo para caminhar na mesma velocidade do mercado. Por isso que existem os cursos de extensão. Então, prova disso é o número cada vez maior das chamadas universidades corporativas, que eu participei. Essas universidades corporativas são áreas de desenvolvimento, de treinamento dentro das grandes empresas, que são empresas procurando uma atuação mais eficaz no ambiente competitivo. E olha que interessante que é citado nessa reportagem, que vai muito a ver com a sequência de comentários que nós vamos fazer aqui com a nossa participação no programa Economia e Desenvolvimento. A instabilidade econômica
fez muitas empresas enxugarem os investimentos em treinamento e desenvolvimento. E do outro lado, os profissionais empregados ou à procura de uma oportunidade de trabalho sabem que é preciso estar preparados para não perder as oportunidades. Isso é uma realidade muito grande. E nós aqui, no nosso comentário, nós vamos procurar trazer dicas de capacitação, dar informações sobre competências que você, que está empregado, precisa continuar a se desenvolver para não perder o teu posto de trabalho. E aquelas pessoas que estão procurando emprego precisam também cada vez mais se aprimorar em seus currículos. E de uma forma bem rápida aqui, tem uns conceitos aqui que é importante nós revisarmos. Por exemplo, se perguntasse para você o que é talento. Talento é um colaborador com alta performance, com alto potencial de crescimento, com competências para ser um sucessor de cargos e comprometido com os valores da instituição. Competência. Competência é um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitude. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer e atitude é querer. E desempenho é o resultado expresso pelo profissional em que uma empresa pode mensurar. E potencial é a capacidade de evolução. E para encerrar, eu digo a você, estagnação não motiva. Quando assumimos riscos, estamos mais expostos a oportunidades de realizar ótimos resultados. Não esqueça, você provavelmente está melhor preparado do que você imagina. Um forte abraço e até o próximo programa aqui no Comentário Economia e Desenvolvimento. Hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial, um artista exponencial. Mas antes disto, eu queria dizer para vocês sobre as minhas atividades no dia de ontem e ontem. Eu estive em Caçapava do Sul fazendo uma atividade com a Dagoberto Barcelos. Eu queria agradecer muito a Dagoberto, seus funcionários, através do seu diretor, Carlos André, e também do engenheiro Bruno, pela receptividade e o carinho que eu recebi quando estive lá. A Dagoberto Barcelos, realmente, ela não trata seus funcionários como funcionários, ela trata seus funcionários como filhos. A Dagoberto Barcelos é uma grande família. Mas o objetivo de hoje é entrevistar uma pessoa que leva a literatura através da arte. Além dele ser escritor, ele alegra a vida das pessoas. Ele é de Venâncio Aires, mas ele é itinerante, ele não para. O nome dele é Sérgio Rosa, o Papelito. Olá, tudo bem, Jorge? Tudo bem, Papelito? Tudo ótimo, é uma grande satisfação estar aqui contigo, fazendo parte desse momento tão especial para nós. Igualmente, tu enriquece muito o nosso programa, viu? Bom, fico muito feliz por Me isso. diz uma coisa, Papelito, eu queria que tu dissesse quem tu és, como tudo começou essa tua vida artística, literária, da arte, do teatro, levando felicidade, graça e alegria, tanto para as crianças, jovens, adolescentes, como para os adultos. Bom, e como que tu consegue conciliar isso? Bom, eu sou Sérgio Rosa, sou um sonhador, na verdade, né? Sempre digo isso, que eu sou um grande sonhador. As pessoas, o meu dom é sonhar e tentar fazer com que as coisas aconteçam. Eu sou da zona rural de Venâncio Aires, trabalhei na agricultura, hoje eu estou com 40, faz 10 anos que eu parei de trabalhar na roça e com o espetáculo Papelito vai fazer 7 anos que eu estou em cartaz. Mas a arte ela já entrou na minha vida muito antes disso. Lá no interior onde eu morava, nós tínhamos um grupo de jovens chamado Mensagem, e esse grupo ele apresentava uma peça de teatro sempre no final do ano, período de Natal. E eu sempre tive uma vontade de fazer parte desse grupo. Mas eu precisava chegar nos 15 anos, porque antes disso não podia. E quando eu completei meus 15 anos, eu entrei no grupo e comecei a fazer parte das encenações de Natal. E desde então o teatro ele começou a fazer parte da minha vida de uma forma bem constante, na verdade. Pois é, Papelito, eu fiz teatro também e o teatro transforma a pessoa, né? Com certeza. Agora, é incrível a arte, né? Esse dom que a gente tem.
ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, né? De dentro para fora. Foi assim que nasceu dentro de ti? Sim, foi assim, porque o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti foi uma peça de teatro com um grupo lá de Venâncio, que foi até Vilar Lindo, que era o distrito que eu morava, e pela primeira vez eu vi em cena um ator negro, que era um amigo meu, e eu pensei, poxa, é isso que eu quero fazer. Porque aquilo me tocou de uma certa forma, muito bacana, muito positiva. Eu me vi ali no palco. E desde então eu pensei, não, é isso que eu quero para mim. E durante todo esse período, essa tua trajetória até hoje, tivesse que atravessar em algum momento o preconceito? Sim, com certeza. Lá, no meu distrito, Vilar Lindo, depois que eu fiz parte do grupo, em 2002, eu escrevi um espetáculo, A Grande Visita. E como o grupo já estava em fase de chegar ao fim, chegou no final, no período de começar a ensaiar o espetáculo, o grupo tinha só pessoas negras, e lá é uma comunidade de colonização alemã. E nós, então, eu escrevi o espetáculo, começamos a ensaiar, até que um dia veio o padre e me chamou, Sérgio, é o seguinte, alguns integrantes da direção da comunidade vieram falar comigo, e eles não querem que tu apresente o espetáculo. E tu sabe o motivo, né? Mas é tu que decide. Se vocês não quiserem apresentar, apresenta. Se não quiser, é tu que decide. E eu fui e falei com o pessoal. Eram cerca de 40 pessoas, todas negras, de 8 a 50 anos. E eu falei com eles, é o seguinte, parte da direção da comunidade não quer que a gente apresente o espetáculo, porque nós somos negros, e são vocês que vão decidir. Se nós acreditamos que eles estão com razão, por ser negros nós não temos capacidade de apresentar, ou se nós vamos dar o nosso melhor. E o pessoal topou. Daí eu falei para o padre, não, nós vamos apresentar o espetáculo. E como o Natal no interior, lá em Venâncio, é período de colheita de fumo, Sim. E a gente trabalha até 9 ou 10 horas da noite, aí a gente começou a ensaiar, todos os dias. De domingo a domingo, às vezes colhia fumo até 8h30 da noite, nem tomava banho, pegava e ia para a igreja e começava a ensaiar. E chegou no dia 24 de dezembro, que era o dia do espetáculo, a igreja, a missa de Natal é a missa que mais enche, lá dá em torno de 700 pessoas na igreja. E a gente apresentou o espetáculo e a gente sabia quem eram as pessoas que não queriam que a gente apresentasse. E durante o espetáculo eu olhei para muitas delas e vi elas emocionadas com a apresentação, com a mensagem. Tocou nelas. Pensei, poxa, valeu a pena ter enfrentado esse preconceito. Tu sabes, Sérgio, Papelito, eu gosto de chamar de Papelito. Que bom. Eu talvez não tenha sofrido o preconceito da cor, mas eu sofri o preconceito da pobreza, da miséria. E eu sei o que é isso. É muito difícil a gente atravessar essa barreira e chegar até onde a gente chegou. Mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Me diz uma coisa, Papelito, e qual é as tuas atividades hoje, nas feiras do livro, quando tu é contratado? O meu principal projeto é o espetáculo Papelito. Eu sou contratado para levar o espetáculo, é um espetáculo de 40 minutos, que aborda a importância da leitura de livros e a valorização do meio ambiente. São os temas principais do espetáculo. Mas ele tem nas entrelinhas, ele trabalha a importância do sonhar, que nossa criançada hoje em dia tem essa dificuldade de ter sonhos, tanto que dentro do espetáculo tem uma cena onde o Papelito pergunta para as crianças, qual é o teu sonho? O que tu quer ser? O que tu quer fazer? Algum lugar que tu queira conhecer? Algo que tu queira comprar? E muitas vezes a resposta que o Papelito tem é o silêncio. As crianças, elas têm dificuldade para dizer, eu sonho com isso, eu quero fazer isso, eu quero... Porque geralmente a gente, quando é criança, a gente tem vontade de fazer muitas coisas. Era meu caso. E às vezes o Papelito tem como resposta o silêncio, ele não tem essa resposta. E o sonhar é um dos temas abordados no espetáculo. Porque talvez dentro dele é inalcançável. É inalcançável. Me diz uma coisa, tu já fosse a Tramandaí? Não, a Tramandaí eu ainda não fui. Eles têm um projeto muito bom em Tramandaí. Eu estive patrono agora o ano passado e também do Festival do Peixe. Que bacana. E seria muito bom esse teu trabalho, porque eles trabalham muito com o meio ambiente. Sim. Lá na Feira do Livro de Tramandaí. E me diz uma coisa, como tu consegue conciliar, Papelito, a família, o pai de 2 filhos, Sim, né? 2 filhos lindos que eu amo. Maravilhosos. Né? Como tu consegue conciliar a família e a tua agenda? Às vezes é complicado. Por exemplo, semana passada eu saí de casa terça-feira de noite e voltei domingo de noite. E hoje em dia, ao mesmo tempo que o espetáculo ele faz esse balanço entre a importância da internet e a importância do livro, as redes sociais elas
contribui muito para quando a gente está distante da família, porque a gente consegue conversar pelas redes sociais. Ela nos aproxima quando está longe e nos afasta quando está perto. Isso é bem verdade mesmo. E eu agradeço muito, porque quando eu estou longe, eu tenho contato com meu filho, com meus filhos, a gente conversa com a minha esposa, a gente tem um contato bem bacana quando a gente está longe através das redes sociais, que contribui muito para isso. Papelito, me diz uma coisa. Hoje uma criança, geralmente, um aluno, ele está de 6 a 8 horas no celular. Isso é um crime, né? Como tu lida com isso, com teus filhos, com a tua família? Celular e a vida direta, diária, assim, momentos de lazer, de ludicidade. Bom, lá em casa a gente não tem como negar, as crianças realmente gostam de internet, principalmente o meu filho mais velho, que tem 12 anos, ele gosta de joguinho e tudo, mas a gente procura balancear esse tempo. O livro, não sei se é pelo fato de eu trabalhar a importância da leitura, mas o livro ele é um personagem muito importante lá dentro de casa. Os meus guris, eles gostam de ler livros. Claro, tem as leituras que eles gostam. Por exemplo, o meu mais velho gosta de personagens, de super-heróis. O meu mais pequeno já gosta de livros que tem bastante desenho, que tem bastante cores. Mas a gente trabalha bastante com eles a questão da leitura. Eu sempre digo aos meus alunos, né, os meus leitores, eu digo, olha, se vocês leem pouco, esqueçam de fazer grandes textos, né? O máximo que vocês farão é textos michuruca aí. Né? Não vão escrever bem, não vão ter uma construção de texto que satisfaça, né? Com certeza. Realmente a literatura. Mas assim, Papelito, e a tua agenda agora para esses próximos dias? Bom, ontem eu estive em Marques de Souza, na Ciranda Literária, que a Secretaria de Educação organizou lá. Agora, amanhã eu vou estar em Venâncio, numa e-mail com o espetáculo Papelito, de uma forma mais reduzida, um talk show mais reduzido do espetáculo, porque são crianças menorzinhas. E também já estou com a agenda em São Luís Gonzaga, na Feira do Livro agora em novembro, Sim. Dois Irmãos, Quem sabe aí uma hora dessa vem o Jorgito. O Jorgito, por que não? Hã? Por que não? Do Menino da Caixa de Sapatos. Por que não? Esse livro será teu. Acho que é. Viu? Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Antes de nós terminarmos a nossa entrevista, que foi maravilhosa, sensacional, falar contigo, Papelito, puxa vida, alegra a alma da gente, viu? Eu que agradeço, Jorge. Não só das crianças, dos adultos também. Mas, na verdade, nós todos temos uma criança dentro de nós. E essa criança precisa ser resgatada. E tem que vir seguidamente, né? Até para brincarmos com nossos filhos, com as crianças, principalmente quando a gente escreve livro infantil. Sem dúvida alguma. Nós temos muito importante, que ir lá, nos colocar da idade deles pensar... Entrar na realidade, no mundo deles e nos deixar transbordar essa essência tão importante. Mas... quem quiser também adquirir o livro do Papelito, o livro do Jorge, vocês dão uma olhada aí embaixo, tem o endereço do e-mail, o Menino da Caixa de Sapatos, Transformação, o Meu Nome é Jorge, está indo para a 8ª edição, adaptado a um longa-metragem, começamos a filmar agora em 2019, no mês de fevereiro, A Amizade Torce por Todos os Times e O Menino e o Seu Segredo. Agora, nós iremos dar uma pausa. Tu deixaste teu contato aí, Papelito? Não deixei, mas já estou deixando. Aproveita. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer o espetáculo, entra no site papelitoleitura.com.br ou manda e-mail para papelitoleitura@gmail.com, que nós estaremos aí. É só fazer o convite que o Papelito vai aonde você estiver. Foi um prazer enorme estar contigo, Papelito. Obrigado de coração. Viu? Uma pausa e voltamos logo após os comerciais. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Venha viver um dia de fé e paz. No dia 27 de outubro acontece a 24ª Romaria das Capelinhas de Nossa Senhora em Guaíba. Com a Sagrada Família, 0 violência, 100% ternura. Às 13h30, iniciam as caminhadas na comunidade São Francisco, na Vila São Jorge e na Coab Santa Rita. Às 16h, concentração na Prefeitura e caminhada até o Parque da Juventude. Com alegria nos encontramos novamente, com milhares de pessoas, buscando manter viva a fé, o sonho, a ternura, a paz. Convide sua família, amigos e venha participar.
nesta festa de fé e vida. Participe, traga sua alegria para viver com a Sagrada Família. 0 violência, 100% ternura. Eu sou teu povo, sou. Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte. E aí, Lília, como é que tá o Brasil? Tudo bem, Silvio? Segunda semana, sequência, né? Sim, regradinha. Tá comportada, hein? Regradinha. Eu te disse que o teu caso era um psiquiatra, agora tu tá começando com psicóloga, agora estou trazendo uma psicóloga, então, para a nossa bancada aqui hoje, Lisiane Chang, então ela que é a analista, né? Responsável pelo nosso setor de Unijobs, lá da Universidade La Salle. Seja bem-vinda, Lise, pela primeira vez aqui no programa. Muito obrigada, Silvio. É um prazer estar com vocês aqui. E o objetivo é a gente conseguir trazer um pouquinho, né? Só um pouco do trabalho que o Unijobs hoje tem feito pelos alunos e também para a comunidade externa. Então, pode explanar sobre isso para nós, Liz. O Unijobs é um setor da Universidade La Salle que cuida da empregabilidade dos nossos acadêmicos. E junto a isso, a gente também trabalha no acompanhamento dos estágios obrigatórios, dos curriculares, e estágios não curriculares, que são os estágios remunerados. Então, aí, o Unijobs faz esse trabalho de prospecção, né, de oportunidades de estágios e de oportunidades de efetivos. Porque não só o acadêmico, nós temos os egressos, né? Os alunos que saem da universidade também podem contar com este apoio junto para o mercado de trabalho, né? E na construção também da vida acadêmica em pós-graduação, em mestrado, enfim. Lisiane, na verdade é o seguinte, né, Lília? Hoje em dia, o emprego já está difícil, quer dizer, o emprego hoje não é como antigamente, no século passado, ele começa a se transformar, né? Hoje tu tem oportunidades de trabalho. Mas, na verdade, assim, tu falaste muito bem na questão da qualificação. Hoje, por exemplo, eu sempre cito isso aí, eu tenho mestrado em economia. A faculdade um dia me ligou e queria que desse aula de macroeconomia, etc., que é o meu pensamento econômico e tal. Tu já está com PhD? Não, eu tenho mestrado, então não pode. Quer dizer, eu tenho mestrado em economia e não consigo oportunidade de trabalho numa faculdade dessas. Quer dizer, se as pessoas não têm qualificação, né, Lília? Exatamente. Não adianta, quer dizer, o caminho é esse, né? O caminho é a qualificação, o caminho é sempre a gente buscar conhecimento, buscar melhorias e buscar alternativas. O mundo do trabalho tem mudado muito, o mundo da inovação tem mudado muito. Não dá só para simplesmente esperar o conhecimento chegar. As pessoas elas precisam buscar esse conhecimento, buscar conectividade, buscar parceiros daquilo que lhe interessa e dos seus propósitos, né? E mudou também e principalmente o formato de formação. Acredito que antigamente as pessoas esperavam que a empresa investisse nelas, né? E hoje é diferente. Hoje a empresa espera que a pessoa busque qualificação autônoma para que ela tenha, né, um perfil empregável e para que se consiga se manter. E aí hoje a gente percebe também que é preciso orientar o aluno em relação a isso, né? Que ele é dono da carreira e não mais a carreira está na mão da empresa, né? Na verdade, a gente tem falado muito de ser protagonista da minha vida profissional, da minha vida como um todo. E hoje em dia, com EAD, com outras possibilidades que a própria Universidade La Salle também nos oferece, não tem mais a desculpa, né, de não vou buscar uma formação. Essa formação ela precisa ser sempre continuada. E esse é um desafio para o próprio professor na instituição. Quando a gente fala em EAD, ensino à distância, é uma distância, mas que precisa ser próximo, né? E não só no que se refere ao professor, mas em relação ao aluno. O aluno vai precisar protagonizar muito mais, ele vai precisar buscar alternativas que sejam um complemento àquele conhecimento que o professor está trazendo. Então, aqui a gente já está falando de competência, né? Protagonizar no que se refere à tua competência de conseguir individualizar o teu aprendizado e ser responsável por isso, ser coparticipante também disso e fazer uma autogestão, né? E o tempo e a aquisição do conhecimento também, né? Não é só aquilo que está
ali na frente, né? E além hoje de fazer esses encaminhamentos, Lise, conta um pouquinho para nós como que é a orientação de carreira e como que tem sido também o trabalho no novo shopping, né? Isso tem sido bastante expressivo, porque o aluno vem no nosso setor, marca um horário e aí a gente faz toda uma orientação desde montar um currículo para cada oportunidade, verificar quais são os seus propósitos, aonde ele quer chegar, quais são os caminhos que ele precisa chegar. E a gente faz isso na universidade e na loja do La Salle no Parque Shopping. Isso está sendo bastante expressivo junto com os acadêmicos e para que a gente possa também entender o que eles buscam, quais são as empresas dos sonhos. E aí o Unijobs busca essas oportunidades para que a gente possa encaminhar os nossos alunos para o mercado de trabalho, né? E além, então, desse trabalho de orientação, a gente tem previsto para novembro uma feira de negócios, de empregos, né? Expo Jobs, né? 12 de novembro, das 16 às 21 horas, a gente terá algumas empresas que vão apresentar o trabalho delas, as oportunidades, e os nossos alunos poderão se candidatar, enfim, conhecer o trabalho das empresas. É interessante essa integração, né, dos alunos com a Unilassalle, né? Quer dizer, ela nunca abandona os seus... Há sempre uma atração, né, mútua entre eles, né? Constante. E essa questão do currículo, eu achei interessante isso, quer dizer, é diferente tu te oferecer para uma vaga no comércio, na área de informática, na área da indústria, em vários segmentos da economia. Então, é preciso, quando tu quiser, pontificar o currículo conforme for a vaga de trabalho, conforme a oportunidade de trabalho. Isso é bastante importante, porque as pessoas elas pensam que o currículo, eu faço um currículo e eu... É permanente, um único para todo mundo. É um âncora, vale para tudo. É um âncora, mas na verdade eu preciso entender qual é o propósito, qual é a oportunidade e se as minhas qualificações estão adequadas e aderentes àquela oportunidade. O cara pode colocar ali as habilidades que ele tem que poderá desenvolver nessa oportunidade de emprego. Isso aí. E muitas vezes até assim, trabalhar o objetivo para cada vaga, né? Muitas vezes a gente tem um perfil que ele consegue se adaptar a diversas vagas. Então, a pessoa precisa adaptar o objetivo daquele currículo à vaga que está se candidatando. Isso. Então, o currículo é um documento, na verdade, que precisa estar sempre sendo modificado. E o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas fazem um currículo no mês de janeiro, fevereiro, ou no momento em que estipulam que querem trocar de emprego, e depois elas nunca mais revêem aquilo, né? Então, não atualiza o currículo, e isso é necessário, cada curso que se fizer atualizar, e aí a gente também vai tirando os mais antigos, que não são mais tão interessantes, né? Talvez para aquelas oportunidades. Você sabe que quem faz recrutamento são milésimos de segundos que a gente bate o olho naquele currículo e seleciona ou não para uma segunda etapa, que é a entrevista. Então, esse currículo ele precisa ser feito para chamar a atenção de quem... despertar a curiosidade despertar também, a né? curiosidade para falar, eu preciso conversar com esse profissional para saber, para entender se ele está de acordo com a oportunidade que eu tenho. É um momento decisivo, tá? De o currículo ser descartado ou de participar do processo. E a devolutiva que eu tenho percebido assim dos próprios alunos, a gente comenta em sala de aula, eu acabo direcionando sempre algumas pessoas, né, para esse trabalho, tem sido muito positiva, assim, porque a pessoa entra com uma expectativa e ela tem um currículo revisado, ela conversa um pouco sobre como se comportar numa entrevista coletiva, numa entrevista individual, o que falar, o que não falar, porque na verdade a gente é muito vulnerável, a gente tem medo de falar, né, sobre as oportunidades de melhoria, os chamados defeitos, né, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente precisa falar sobre aquilo que a gente tem a melhorar. A gente sempre tem algo a melhorar, sempre, né? Mas a gente precisa ter isso de bate-pronto, assim. E eu vejo que às vezes os candidatos estremecem nessa hora. Então, quanto mais a gente puder conversar sobre isso, quanto mais os nossos alunos e até mesmo os egressos que quiserem buscar esse trabalho na universidade forem e compreenderem e buscarem esse auxílio contigo, é interessante também. É interessante, porque eu faço um exercício de processo seletivo mesmo. Eu entrevisto e aí depois a gente conversa sobre as respostas para até a pessoa entender o porquê ela está respondendo aquilo e podendo responder de uma forma um pouco mais harmônica e mais real. Nem ela percebe, às vezes, que a resposta está sendo negativa para o desenvolvimento né, da entrevista. E o que a gente percebe também é que cada vaga, cada tipo de profissional, cada área pede competências diferentes, né? Pede, muitas vezes, um perfil de repente mais autônomo, de repente uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais centrada, mas a gente consegue encontrar esse perfil
em diversas pessoas, só que talvez nem elas percebam, né? Mas que você elas sabe têm essa possibilidade. que isso também é importante quando o profissional vai para a entrevista, que ele entenda que empresa que é, que ele conheça a empresa, não só a história, mas a dinâmica da empresa, as pessoas que circulam nessa empresa. Isso é importante também essa coisa, porque o currículo deve ser bem feito para ele, pelo menos, ser aprovado na triagem que se faz, inicial, Sim, né? pelo menos ser chamado, né? Exato, ser chamado para uma segunda avaliação e tal. Mas também é importante que o currículo, ele reflita a realidade do candidato. Né? Quer dizer, não adianta tu colocar lá... Hoje tem empresas, e setor de recursos humanos, eu sei porque tem uma experiência próxima de um empresário meu, amigo, ela também consulta as redes sociais para saber alguma coisa dos candidatos. E isso é bem polêmico. As pessoas acham que a vida social, a vida nas redes sociais, ela é privada. Ela não é privada. Ela não é. Felizmente ou infelizmente, nós podemos dizer, né, com propriedade, que nós investigamos, que os RHs investigam, claro. que as empresas querem saber quem nós somos, quem vocês são na sua vida pessoal. Porque, na verdade, quando a gente se posiciona em relação a algo, até mesmo trazendo agora questões políticas, né? Às vezes as pessoas são um pouco assertivas, agressivas, incisivas. Isso tudo diz respeito a um perfil profissional também. Tem muitas pessoas que colocam nas redes sociais, cara que são milionários, vivem uma vida... E a Receita Federal está em cima. Quantos casos já houve, né? De que foram flagrados e tiveram que pagar o preço, né? Então, vida privada é difícil. Precisa tomar cuidado, ter discernimento daquilo que coloca. Com certeza. Parabéns pelo trabalho que tu realiza lá, junto à Unilassalle, que é uma faculdade uma universidade que realmente nos honra muito, né? Eu sempre que, desde o começo da La Salle, lá na década de 70, eu frequentava a La Salle, tive amigos e amigas, a minha mulher era de Canoas, e muito chegado à Unilassalle. A La Salle hoje é realmente uma universidade que orgulha a nós todos brasileiros, não, Gaúcho? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Liz. Venha mais vezes. Muito Até obrigada. a próxima semana. Combinaram a roupa Até essa a próxima. semana? Isso, combinamos. Isso é rapport, empatia. Tá certo. Então tá. Obrigado a você, então. Obrigada. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nosso Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem. Até lá.